começam as obras do Memorial às Vítimas da Kiss. Parlamentares aprovam o congelamento dos salários dos agentes políticos para os próximos 4 anos. População avalia o transporte público de passageiros. Moradores do bairro Jardim Berlese pedem ajuda para os vereadores. O Câmara Notícias está começando. Acompanhe agora os principais fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Olá! Um grupo de vereadores tem se dedicado a fiscalizar as ações de enfrentamento às consequências da calamidade pública decorrente das tempestades e chuvas. E na última semana, essa comissão conversou com representantes de órgãos públicos responsáveis pelas questões ambientais relacionadas aos desmoronamentos e alagamentos. A reunião aconteceu no plenarinho da Casa Legislativa. O representante da Emater do Rio Grande do Sul, Marciano Loureiro, realizou uma apresentação sobre a influência das bacias hidrográficas no solo. O especialista destacou que o equilíbrio ambiental foi quebrado devido à ação desordenada do homem e sugeriu que o poder público considere o relevo e as microbacias hidrográficas quando for discutir o plano diretor. Também participaram da reunião o biólogo da FEPAM, Diego Rigon de Oliveira, a representante do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Neda Cavalheiro, e a superintendente de Licenciamento e Controle Ambiental, Tamara Volcato. Todos os participantes destacaram a importância de se investir em prevenção. Na mesma data, a Comissão das Enchentes tratou sobre o inquérito policial a respeito das mortes e soterramentos ocorridos na Vila Canário. O delegado de polícia, Marcelo Arigoni, explicou à comissão que essa investigação ainda está em curso, mas que de maneira preliminar pode-se inferir que as mortes não ocorreram em função da interferência humana nos morros, mas sim pelo excesso de chuvas. Porém, alertou que há riscos de novos desabamentos no local. Na última reunião da Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, a CCJ, 5 projetos foram distribuídos para a relatoria. Entre eles, matéria que trata sobre política de desenvolvimento sustentável dentro do plano diretor. A última reunião da Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar ocorreu na tarde do dia 9 de julho, na sala de reuniões do Legislativo. O presidente da Comissão Permanente, vereador Juba, do PSDB, distribuiu 5 proposições para a relatoria de vereadores componentes do colegiado. O projeto de lei que institui e inclui no calendário oficial do município o dia e a semana da conscientização da hipertensão arterial pulmonar terá como relatora a vereadora Ellen Cabral, do PT. Já a proposição que inclui no calendário oficial de eventos do município os Jogos Interatléticas de Santa Maria terá como relator o vereador Werner Hempel, do PCdoB. O relator do projeto que inclui no calendário de eventos oficiais a mostra de dança Companhia Diácono será o vereador Coronel Vargas, do PL. O projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade da matrícula de irmãos do mesmo estabelecimento escolar receberá parecer do vereador Tobias Calil, do PL. E o vereador Alexandre Pinzon Vargas, do Republicanos, apresentará relatório a projeto de lei complementar que dispõe sobre a política de desenvolvimento sustentável e o plano de desenvolvimento sustentável em Santa Maria. No site da Câmara você pode conferir todos os projetos que estão em tramitação aqui na Casa Legislativa. www.câmara-sm.rs.gov.br. E o plano diretor também foi tema de audiência pública nos últimos dias. A revisão desse importante instrumento que norteia o desenvolvimento e crescimento de uma cidade foi discutida entre vereadores
e a comunidade. Promover desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Foi com esse objetivo que o Parlamento realizou uma audiência pública para debater possíveis alterações junto ao plano diretor do município. A iniciativa foi capitaneada pela comissão especial formada pelos vereadores Tobias Calil, PL, presidente, Alexandre Vargas, Republicanos, vice-presidente, e Givago Ribeiro, do PSDB, relator, que busca revisar e propor eventuais alterações junto à lei orgânica e também aos códigos de posturas e de obras. Destravar o plano diretor é o objetivo da comissão. Porque é uma oportunidade para a gente permanentemente estar discutindo cidade, discutindo urbanismo, discutindo a municipalidade. E o IPLAN, sim, vem aqui para ser mais uma ferramenta de apoio na discussão e também na sustentação técnica. Então, nós viemos aqui hoje para escutar as demandas, voltamos para casa com essas demandas, para se debruçar nela e trazer contribuições técnicas. Eu penso que Santa Maria está de parabéns toda vez que ela provoca essa discussão, sempre reforçando, né, que o plano diretor é uma pauta de longo prazo, então tem que ser muito responsável a discussão, ela tem que ser muito profunda, mas tem que ter um começo. E eu penso que hoje tivemos um grande começo. Entre as discussões, os vereadores elencaram as observâncias à expansão da área urbana na zona sul, oeste e leste da cidade. Também foi tratado da instituição de um fundo que centralize as contribuições financeiras dos empreendedores, a verticalização de empreendimentos na área central da cidade e também uma redução na regularização de condomínios e unificação de terrenos. Os vereadores ainda sinalizaram com a adoção de contrapartidas, que possam ser feitas nas localidades em que são feitos investimentos privados. Uma cidade que se prepara para buscar novos investimentos e novos investidores, ela tem que toda a hora estar estudando o seu plano diretor para ficar uma cidade competitiva. E é isso que nós buscamos, tornar Santa Maria competitiva. É inadmissível, por exemplo, que tenha regiões na cidade que não permitam construção de mais de 2, 3 andares. É para transformar a cidade numa cidade melhor para se viver, uma cidade mais competitiva na questão da construção civil, na questão de algumas diretrizes que precisam ser modificadas urgentemente. E foi aqui no plenário do Legislativo Municipal que a sociedade e vereadores debateram a necessidade de um novo plano diretor. Este instrumento orienta o crescimento e desenvolvimento urbano de Santa Maria. Uma nova rodada de tratativas deve ser realizada para tratar do regramento urbanístico da cidade, quando serão debatidos temas relacionados à qualificação dos espaços públicos, redução do tempo de deslocamento das pessoas nos trajetos diários e garantia do acesso de todos à cidade. Você sabia que Santa Maria conta com 3 academias gratuitas? A Comissão de Orçamento e Finanças, a COF, debateu a possibilidade da criação de novos espaços para a prática de atividades físicas, assim como a compra de equipamentos por meio das emendas impositivas destinadas à área da saúde. O encontro ocorreu na manhã do dia 9 de julho, no plenarinho do Legislativo Municipal. A secretária de Município de Saúde, Ana Paula Serig, participou da ordinária a convite da Comissão Permanente. Foi debatido no encontro sobre a possibilidade de se comprar equipamentos de ginástica para academias públicas por meio das emendas impositivas. A pauta chegou até a comissão pelo vereador Givago Ribeiro, do PSDB, que destacou a importância dos espaços já existentes e que novos espaços sejam criados em outras regiões da cidade. Já temos aqui no município exemplos de um modelo que vem dando certo, mas está vinculado hoje à Secretaria de Esportes, que são as academias do Centro Esportivo Municipal, que são 2 unidades, do 21 de abril, lá no bairro Tararé, onde nós conseguimos uma emenda parlamentar federal para novos equipamentos, e também lá no ginásio Oreco, onde nós temos emendas aqui da Câmara de Vereadores que possibilitaram uma nova estrutura. Porém, esses orçamentos vinculados ao esporte são orçamentos menores se comparados com a possibilidade de vinculação com a Secretaria de Saúde. E isso amplia, então, o leque de possibilidades com as questões que envolvem as unidades básicas de saúde, onde nós pretendemos que, para cada região, possamos ter uma referência com uma academia indoor, uma academia climatizada e com profissionais de educação física, para o atendimento daquelas comunidades
sempre visando a promoção da saúde de forma preventiva. A secretária de Saúde afirmou que não existe impedimento para que os equipamentos de ginástica sejam adquiridos com valores das emendas impositivas. A chefe da pasta lembrou que não se trata apenas da compra de equipamentos, já que é necessário se pensar no local onde as academias públicas serão instaladas. A preocupação que eu trouxe é exatamente de que a gente possa, para conseguir que esse projeto seja executável, digamos assim, né, que nós tenhamos já atrelado ao fato da compra, que isso é possível, né, isso é algo que a gente consegue executar, mas que nós tenhamos aonde colocar, sobretudo, esses equipamentos para que eles sejam de fato efetivos e que a emenda, assim, faça jus, né, àquilo que se propõe, que é a questão da promoção de saúde. Então, a gente estava já pensando, né, possibilidades de espaços públicos, institucionais, que nos permitam fazer ou colocar em prática essa ideia. Moradores do bairro Jardim Berlese estiveram aqui na Câmara pedindo aos parlamentares melhorias nos acessos ao bairro, especialmente em dias de chuva. Acompanhe. No dia 11 de julho, a Comissão Permanente de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais recebeu moradores da Avenida Primeira, localizada no bairro Jardim Berlese. Esses moradores relataram estar enfrentando diversos problemas, tais como alagamentos frequentes, ruas esburacadas e barro nas vias de acesso. Segundo Fabiane Souza, mais de 240 casas estariam sendo afetadas pela drenagem inadequada da água. Hoje eu vim aqui como um pedido de socorro, falar a respeito do meu bairro, Jardim Berlese, né? E principalmente na Avenida Primeira. Nós estamos com problemas sérios de infraestruturas, né, na rua, onde é impossível quase que passar de carro. Também ali é passado frequentemente ambulâncias que fazem o socorro, temos pessoas lá que precisam frequentemente e está quase intransitável para as próprias ambulâncias acessarem o bairro e também poderem passar de uma forma mais rápida. Além disso, nós somos em torno de casas, não famílias, mais casas, mais de 240 casas em uma única rua. Lembrando que em cada casa há famílias, né? Famílias onde um pai e uma mãe dependem, né, de passar a pé naquela rua ali para poder trabalhar. Então, hoje nós viemos aqui mais uma vez pedir um socorro, né, para a nossa rua, Avenida Primeira ali, subindo a Pedro Santini, depois da caixa d'água à direita. Ela está totalmente abandonada, ela não tem infraestrutura nenhuma, não tem a limpeza das valas para o escoamento de água. O que acontece? Daí essa água, quando chove bastante, ela começa a cortar as ruas, o que começa, então, a abrir valetas na rua. O Poder Executivo Municipal esteve presente na reunião, representado pelos superintendentes de operações Jairo Rodrigues e o engenheiro Ouni Dutra, que responderam parte dos questionamentos da comunidade. Durante a reunião, os representantes da Prefeitura lembraram que lá em 1971, quando o residencial Jardim Berlese foi construído, não havia a necessidade de uma infraestrutura mínima em torno do local. Porém, destacaram que a Prefeitura realiza obras periódicas para melhorar o acesso das vias daquela região. De qualquer forma, ressaltaram que o tempo instável, as frequentes chuvas que têm ocorrido, dificultam as obras de mobilidade. Eles não quiseram conversar conosco da TV Câmara. O proponente da pauta, vereador Alexandre Pinzon Vargas, do Republicanos, avalia os encaminhamentos dados pelo Executivo Municipal durante a reunião. Essa rua, Avenida Primeira, pelo que os moradores nos falaram, já faz desde 2019 que não foi nem feito empedramento. A Prefeitura, o secretário adjunto veio, o superintendente vieram aqui e disseram que já tinha sido feito. Me mandaram algumas fotos, só que essas fotos não são da Avenida Primeira, são da Rua Primeira, que são ruas perpendiculares à Avenida Primeira. Então, tive que fazer um vídeo agora aqui com os moradores novamente, mandar para o secretário adjunto, informando para ele que não foi empedrado. Então, o mesmo trabalho que foi feito nas ruas perpendiculares naquele bairro para fazer nessa rua. Como a empresa está fazendo a Pedro Santini, ela também tem que dar, segundo eles, que está no contrato, né, trafegabilidade nas outras vias.
Então, eles vão pedir para a empresa que está sendo feita, a Pedro Santini, para fazer esse empedramento, a compactação, porque realmente, pelas fotos ali, não tem como passar nem carro. Então, fico satisfeito pela Prefeitura vir, mas agora a gente vai começar a cobrar que seja feito realmente o empedramento nessa rua. Lembrando que as demandas da comunidade podem ser acolhidas pelas 6 comissões permanentes aqui da Casa Legislativa. Para nunca esquecer, para que nunca mais aconteça. O prédio onde estava localizada a Boate Kiss começou a ser demolido no dia 10 de julho. Um ato simbólico marcou o início das obras de um local de homenagem às 242 pessoas que perderam a vida na tragédia. Desfazer a ruína e construir a memória é a frase que marca o início da construção do memorial às vítimas da Boate Kiss. A remoção do letreiro e da porta principal da antiga boate, bem como outros serviços, foi realizada no dia 10 de julho, no local em que aconteceu a tragédia, que vitimou 242 pessoas e deixou mais de 600 feridas. Quase 11 anos e 5 meses após a tragédia na Boate Kiss, aqui em Santa Maria, representantes da Associação de Familiares de Vítimas e de Sobreviventes se reúnem com representantes do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e com representantes da Prefeitura de Santa Maria em um ato simbólico em construção ao memorial da Boate Kiss. Haverá o recolhimento de materiais no interior da boate para compor parte do acervo do memorial. A retirada do telhado e a abertura da fachada da Kiss são as próximas etapas a serem realizadas. O Memorial às Vítimas da Kiss também será um espaço cultural e educativo de acesso gratuito à comunidade. A expectativa é que a obra do memorial seja concluída em 8 meses. E depois do intervalo você vai ver. Parlamentares aprovam o congelamento dos salários do prefeito, vice-prefeito e vereadores para os próximos 4 anos. População avalia o transporte público de passageiros. Nós já voltamos. O código-fonte é um conjunto de comandos em linguagem de programação que diz como os programas de computador devem funcionar. No caso da urna eletrônica, o código determina como os sistemas eleitorais do TSE operam. No dia 4 de outubro de 2023, o código-fonte da urna foi aberto. Essa primeira etapa do ciclo de transparência eleitoral foi realizada na sede do TSE, com a presença de representantes partidários e transmissão ao vivo. A partir daí, todos os programas e sistemas eleitorais ficam disponíveis para análise até a cerimônia de lacração dos sistemas eleitorais, que acontece às vésperas das eleições. O código-fonte fica aberto em uma sala localizada no subsolo do TSE e as instituições interessadas podem propor melhorias e solicitar esclarecimentos à equipe técnica do tribunal. Uma resolução de 2021 define que podem acompanhar as fases de auditoria partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público, Congresso Nacional, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, Sociedade Brasileira de Computação, Tribunal de Contas da União, integrantes do Sistema S e departamentos de Tecnologia da Informação de universidades. Você sabia que o governo federal aumentou em 124% as operações de combate aos crimes digitais contra crianças e adolescentes? Mais de 1.600 investigados por pedofilia e exploração sexual de crianças foram presos. A Operação Átria, somando esforços do governo federal e dos estados, prendeu 9.300 agressores de mulheres. Isso é o Sistema Único de Segurança Pública em ação. Isso é o Brasil unido contra o crime. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Brasil, União e Reconstrução. Voltamos com o Câmara Notícias.
Em sessão plenária extraordinária, os vereadores aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentária Anual para o ano de 2025 e o congelamento dos subsídios dos vereadores, secretários municipais, prefeito e vice-prefeito. A sessão foi realizada na noite do dia 9 de julho no plenário Coronel Valença. O primeiro projeto aprovado dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do município de Santa Maria para o exercício do ano que vem. Na tribuna, o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, vereador Pablo Pacheco, do PP, destacou a importância dessa peça orçamentária para o município, já que esse documento traz as prioridades da gestão, essas que deverão ser executadas no primeiro ano do próximo governo. É muito importante que a gente entenda, porque sempre que o primeiro ano do próximo governo, ele vai acabar executando essas diretrizes. Os vereadores da próxima legislatura deverão se basear nesse projeto para poder fiscalizar a próxima administração. E faz parte do plano plurianual que nós aprovamos aqui no ano 2021. É um legado que uma legislatura, um mandato, um governo deixa para o outro. E é assim que nós temos que enxergar essa peça orçamentária. A matéria de autoria do Poder Executivo e as 4 emendas modificativas de autoria dos vereadores foram aprovadas pelos parlamentares. Outros 3 projetos aprovados em sessão extraordinária prevêem o congelamento do salário do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e dos próprios vereadores para os próximos 4 anos. Dessa forma, os agentes políticos eleitos no pleito de 2024 não receberão aumento do seu subsídio durante os seus mandatos. Subsídio, senhores vereadores, mais uma vez lembrando que vai permanecer os mesmos valores que hoje os vereadores recebem, então não vai ter aditivo, aumento nenhum. Fique bem claro, e inclusive durante os 4 anos não tem as perdas salariais, nada. Na última sessão, antes do recesso parlamentar, os vereadores aprovaram 3 projetos de lei. Confira agora na reportagem de Matheus Azevedo, Erickson Frederich e Jorge Luiz. Na sessão ordinária de 11 de julho, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que institui o Programa de Combate aos Crimes de Pedofilia na rede pública de ensino do município de Santa Maria. Então, esse projeto que nós estamos protocolando aqui é para que na rede pública municipal de ensino e nas demais também possamos realmente ter ferramentas, capacitar, identificar e fazer um trabalho, vereador Rudes, em rede, para que nós possamos realmente cada vez mais combater o crime de pedofilia referente às nossas crianças. Mas durante a sessão foi solicitada a realização de uma extraordinária para debater mais 2 matérias. Após um breve debate, as 2 proposições foram aprovadas. A primeira permite que o município de Santa Maria filie-se à Associação Internacional das Cidades Educadoras, institui e mantenha políticas de intercâmbio nacional e internacional, colabore em políticas, programas e projetos, componha conselhos, comitês e diretorias, participe do Banco Internacional de Documentos, informando programas e projetos desenvolvidos, entre outras atividades ligadas aos objetivos da Carta das Cidades. Lembrando, como proponente desse projeto, apenas uma alteração em uma das nomenclaturas que se fez necessário. Projeto esse que já foi anteriormente apresentado e aprovado nesse Parlamento. Necessitou, então, uma atualização quanto a alguma das nomenclaturas citadas, se não me engano, no artigo 1º. Então, essa correção vem sendo feita a partir de agora. Por isso, colocamos o projeto novamente para apreciação dos vereadores, corrigindo, então, esta redação. Já o segundo projeto aprovado, de autoria do Poder Executivo, altera a legislação que dispõe sobre a gestão democrática do ensino público municipal e dá outras providências. Este é um projeto extremamente importante, é algo que Santa Maria não pode abrir mão da gestão democrática nas escolas, que a comunidade escolar possa
exercer o direito de escolher a direção de cada escola. Vereador Paulo Ricardo, vereadora Luci, demais vereadores, vereadora Ellen, que não está presente, demais vereadores que são profissionais da educação, são professores, sabem da importância de que as escolas possam ter a sua direção escolhida pela comunidade escolar. E dando continuidade à nossa série especial sobre as eleições de 2024, hoje iremos falar sobre o título digital, aquele que você pode acessar no celular na palma da mão. E quem nos traz mais informações sobre esse assunto é o nosso repórter Luan Santos. Oi, Luan! Neste ano o aplicativo tem novidades? Olá, Camila, e a todos que nos acompanham no Câmara Notícias. O e-título permite que você, eleitor, possa conferir suas informações junto à Justiça Eleitoral. Local de votação, zona eleitoral e sessão eleitoral podem ser conferidos através do aplicativo. Uma das novidades deste ano é que os eleitores poderão conferir o boletim de urna, que é um comprovante do resultado da votação em cada uma das sessões, através do aplicativo e-título, após o fechamento das urnas no dia das eleições. O aplicativo está disponível nas plataformas iOS e Android de forma gratuita. É só buscar pelo nome e-título. Os eleitores que já possuem a biometria cadastrada e foto disponível no aplicativo, no dia do pleito, é só preciso apresentar o aplicativo e-título para poder votar. Lembrando que os eleitores que ainda não possuem a biometria cadastrada deverão apresentar obrigatoriamente um documento oficial com foto no dia das eleições para poder votar. O primeiro turno das eleições 2024 acontece no dia 6 de outubro e o segundo turno, caso seja necessário, ocorre no dia 27 de outubro. Essa é a cobertura especial das eleições 2024 aqui na TV Câmara Santa Maria. Volto contigo, Camila, no estúdio do Câmara Notícias. Obrigada pelas informações, Luan. O transporte público de Santa Maria é um tema que está na ordem do dia da comunidade. Por isso, a nossa reportagem conversou com o secretário de Município e Mobilidade Urbana e com a população sobre esse serviço prestado. A pauta do transporte público municipal de Santa Maria gerou bastante polêmica na Câmara de Vereadores, porque na sessão extraordinária de 27 de junho, os parlamentares debateram e aprovaram 2 projetos que tratam de incentivos às empresas de ônibus que realizam o serviço no município. Uma das matérias aprovadas concede isenção fiscal sobre o imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, às concessionárias do serviço de transporte coletivo. Já a segunda proposição autoriza a concessão de subsídio tarifário ao transporte público coletivo urbano de passageiros no município, no valor de até 23 milhões de reais. Lembrando que o valor da tarifa técnica apurada e aprovada pelo Conselho Municipal de Transportes foi de R$ 6,15. Então, a economia para o usuário é de 23%, mediante a condição ofertada junto ao subsídio. E óbvio que a necessidade que se tem junto aos colaboradores das empresas, que é direito e que poderá ser assegurado também por meio desse subsídio, uma vez que nós estamos falando de um sistema de transporte coletivo e não tão somente da relação de empresa-empregado. Ou seja, a necessidade que se tem do município, juntamente com quem opera e com quem utiliza do sistema do serviço, possa então fazer a sua parte. Eu, desde o início do meu mandato, sempre fui a mesma pessoa, defendendo quem precisa ser defendido. Mas não dá para nós fechar os olhos que o ano que vem vai ter o mesmo problema, no outro ano vai ter o mesmo problema, no outro vai ter o mesmo problema, se nós não tomarmos uma atitude. Mas os projetos em pauta atendem uma demanda econômica pontual. Recorrentemente, a população reclama do número insuficiente de linhas, da má qualidade de abrigos de ônibus na periferia, entre outras demandas. E uma ação
que é aguardada há mais de uma década e pode resolver ou minimizar esses problemas, é a licitação do transporte público. Vai sair a licitação do transporte público, né? Estamos nos últimos atos administrativos de revisão documental para que a gente possa aí entrar nos últimos passos, digamos assim, obrigatórios para a elaboração da licitação do transporte coletivo e colocar isso na rua. Nós temos alguns passos que, vou colocar administrativamente agora, nós já finalizamos toda a parte documental, estamos apenas fazendo algumas revisões, casando anexos e cadernos técnicos entre eles, né? Depois nós vamos fazer aí, temos a transição da lei, a nova lei de transporte coletivo que está na Câmara de Vereadores, né? Dependemos dessa aprovação. Nós temos a audiência pública e consulta pública, são passos obrigatórios desse processo. E logo depois nós temos um prazo que não depende do Executivo Municipal, que é devolver este processo para o Tribunal de Contas, que vai analisar, devolvendo ele, aí nos habilita com as correções, se por acaso tiver algum tipo de apontamento, aí sim lançar o edital da licitação. O secretário da pasta acredita que a licitação do transporte público municipal vai acontecer ainda neste ano de 2024 e pontua as melhorias no serviço advindas do processo licitatório. Hoje, o mais nítido, o que mais atinge a população é a questão da disponibilidade de linhas e horários, né? Mais é sobre a frequência do transporte coletivo, onde nós tivemos uma redução. Só nesse processo, hoje, nós temos aí, razoavelmente, em torno de 7 milhões de quilômetros rodados ano. Nós vamos ampliar isso no processo licitatório para 9 milhões de quilômetros rodados, ou seja, nós vamos chegar aí a quase um aumento significativo de quase 30% do oferecimento à população. E, obviamente, isso também se traduz na maior quantidade de horários disponíveis à população. Além da questão de organizar as renovações de frota, organizar a qualidade embarcada do transporte coletivo, terão que ser aportados novos veículos. Estamos aí já com o nosso projeto, né, da descarbonização já em pleno construção, digamos assim. Queremos colocar o ônibus elétrico até o final do ano também, que é o outro projeto que nós temos para iniciar essa transição para as energias renováveis, né, ou as menos poluentes. E a questão de qualidade de tecnologias disponíveis à população, né, não só nos aplicativos, mas como internet embarcada, como câmeras de segurança, como um controle bastante efetivo na parte de fiscalização municipal. Então, tem muitas coisas que vão se ampliar e vão melhorar. Conforme o parágrafo do artigo 1º da Constituição Federal do Brasil de 1988, todo o poder emana do povo. Baseado nisso, a reportagem do Câmara Notícias veio até aqui a Avenida Rio Branco para saber da população o que ela acha da qualidade do transporte público municipal e o que deveria melhorar na prestação desse serviço. O que tu acha hoje do atual serviço do transporte público de Santa Maria? Olha, eu acho que tem vários pontos que deveriam melhorar, principalmente a linha de Camobi, porque a universidade tem vários, mas a Coab Fernando Ferrari deixa muito a desejar. Teria que ter mais ônibus, né? Dependendo da linha, eu acho, né? E às vezes bem que poderia ter mais ônibus, né? Pelo menos o alto, o 7, né? Porque às vezes é bem lotado. Eu acho que deveria ter mais ônibus no horário de pico mesmo. Por causa que faz tempinho já que eu tô aqui e nada ainda. A gente fica bastante tempo esperando o ônibus. Eu já faz 30 minutos que eu tô aqui. Quando fui pegar o meu lá na Avenida Medianeira, fiquei 25 minutos. Então poderia dar uma melhorada, né? Não me queixo deles, não. Às vezes atrasa um pouco, mas isso é problema, tem que acontecer, né? Então, o cara não adianta se queixar. Eu ando, agora não estou pagando o ônibus, então não posso me queixar deles, né? Tá tudo bem. Tá muito trespassado os ônibus. A gente demora muito para pegar o caso de saúde lá, leva mais de 40 minutos. Sempre fora dos horários atrasados e culpa de seu trânsito, né, cara? O que o senhor acha que deveria melhorar? Ter mais itinerários, né? Mais perto um do outro, né? Tá bom sim do jeito que tá. Pelo menos no que eu vi, né? Que eu sempre pego o ônibus, tá bom? Não vi ninguém reclamando de preço, nada. Olha, tá bom, mas precisa melhorar muitas coisas, né? E
E essas paradas que botaram lá, porque eu moro no bairro Camobi, aquilo ali, quando vir chuva forte, o pessoal vai se molhar, né? A galeria dos ex-presidentes do Parlamento Municipal agora passa a ter mais uma placa de um vereador. Esse vereador que ocupou o principal cargo da Casa Legislativa no ano passado. A cerimônia ocorreu no início da tarde do dia 11 de julho, na Galeria dos Ex-Presidentes, localizado no hall de entrada do Parlamento Municipal. O vereador e presidente em exercício da casa, vereador Pablo Pacheco, do PP, representou a casa na solenidade, que também contou com a presença de outros ex-presidentes do Parlamento, vereadores, amigos e familiares do homenageado. Divago Ribeiro fala sobre o sentimento que fica após ocupar a presidência do Parlamento. Sentimento de uma missão cumprida, né? Estando presidente do Parlamento em 2023, foi um dos maiores desafios da minha vida. Eu confesso que não havia planejado que fosse dessa forma, mas Deus nos conduziu para que estivéssemos representando então o Parlamento enquanto presidente dessa tão importante Casa Legislativa do nosso Brasil. Eu agradeço a todos os vereadores que foram nossos grandes parceiros na condução desses trabalhos aqui na nossa gestão, os servidores do Parlamento Municipal, que tanto nos honram por seu trabalho diário aqui para a manutenção da casa e manutenção do trabalho legislativo, em especial a comunidade santamarense, que participou ativamente do nosso mandato. Divago Ribeiro está em seu primeiro mandato aqui na casa. O vereador é o segundo mais jovem da atual legislatura. Divago Ribeiro é o terceiro presidente mais jovem a ocupar o principal cargo no Legislativo Municipal. Eu confesso que também fiquei surpreso ao descobrir que estava entre os mais jovens da história a fazer parte, né, desse parlamento enquanto presidente, e no primeiro mandato ainda, né? Mas isso é algo que a gente aprende no esporte, que é a minha essência, né? Estar preparado para todos os desafios. Do dia 16 ao dia 31 de julho, a Câmara estará em recesso parlamentar. Nesse período, estão suspensas as sessões plenárias, as audiências públicas e as reuniões ordinárias das comissões. Porém, o Parlamento continua de portas abertas para receber a comunidade. O expediente nesse período será em turno único, das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. E o Câmara Notícias fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania.